Bom, pessoal, prosseguindo com a tradução de Tehillim, Salmos, e agora capítulo 1, versículo 2. Enquanto eu vou fazendo a tradução e explicando, eu também já vou demonstrando, mostrando os erros do outro professor, do suposto professor aqui do YouTube. Nós temos a primeira partícula, que é uma conjunção. Essa conjunção significa que, pois ou porque. O suposto professor pronunciou essa conjunção como que, não sei de onde ele tirou isso. É que, tá bom? Em seguida temos uma outra conjunção, im, que significa se. Betorat tem a preposição be, é um substantivo feminino singular construtor. E o que significa Torá? Você verá em muitas versões da Bíblia, da cristandade, como lei. Está errado isso? Não, não está, pessoal. Também Torá contém lei, sim, contém. Mas não é exatamente ou precisamente isso. Isso é algo que você depreende do significado original. Outros, então, inclusive até o meu professor também, que é israelense, mas isso se explica porque ele não conhece todas as palavras no nosso idioma. Então foi aqui, ele achou mais próximo. Mas se eu explicar para ele, ele vai entender. Bom, mas qual é a tradução que ele deu? Instrução. Instrução é melhor do que lei? É melhor do que lei. Mas é ainda o significado de Torá? Não, não é ainda. Qual é o verdadeiro significado de Torá? O verdadeiro significado é direção. É uma direção que o Criador te dá. Agora, é claro, essa direção tem instrução? Óbvio, vai ter o quê? Claro que ela tem instrução. E essa instrução tem que ser seguida? Tem que ser seguida. Então ela é uma lei também. Por isso que eu disse que esses três significados estão juntos. Aí, vem algumas pessoas comentando no meu canal, um ou outro, e olha, cara, não é que eu queira falar, eu não quero chatear a pessoa, mas é uma ignorância fora do comum. Ou a pessoa é descarada mesmo, né? Você não prova e tal. Poxa, eu tenho vídeos que eu citei 5, acho que até 7 ou mais obras acadêmicas. O indivíduo não viu. Ou se ele viu, ele finge que não viu. Vídeos que eu fiz aí, acho que é de Tehillim mesmo. Eu coloquei, apesar de não ter necessidade, eu vou explicar o porquê, eu coloquei alguns significados mais importantes na descrição do vídeo. Agora eu não tenho culpa que a pessoa é distraída e não vai lá, não clica, não amplia para poder ver. Aí eu sou culpado? Não. Agora, por que eu digo para você que nada disso é importante? A não ser naqueles outros vídeos em que eu tive que citar obras mesmo, não é? Além dessas da Bible Hub. Porque, gente, eu estou com o site Bible Hub, acadêmico. É público. É só você ir lá e clicar na palavra. Vai lá no verso onde eu estou, no livro, no capítulo, tudo que eu coloquei aí. Você vai lá e vê. Tem 3 obras espetaculares. A primeira, a do Strong. A segunda é um dos melhores léxicos que nós temos até hoje do hebraico. Só perde para a obra original do Gesenias, que é o BDB, o Brown Driver Briggs. Ele vai mostrar também. Depois ainda tem outra obra do Strong. Então, por favor, é só ir lá e ver, confirma aquilo que eu estou falando. Então eu não preciso ficar perdendo meu tempo mostrando léxicos e léxicos e léxicos. Tem tudo aí na Bible Hub, tá bom? Vê se aperta os parafusos dessa cabeça aí, meu caro senhor. Mas esse aqui eu faço questão de citar, pelo menos para vocês. Vou abrir aqui, nós vamos começar com a Strong's Concordance. Eu sempre tive curiosidade de saber o que era esse primeiro significado, né? É da Strong's, mas por que se depois ela coloca em definition? Pelo que eu entendi aí não é, é um resumo da obra do BDB. Vamos lá então só ver o resumo, porque no BDB é exatamente isso. Qual é o significado de Torá? Direction, instruction, law, que significa o quê, pessoal? Direção, primeiro significado, depois instrução, depois lei. Esses dois estão contidos na direção. Na definition do Strong's Concordance, agora é ele mesmo dando a definição, mesma coisa. Direction, instruction, law, direção, instrução, lei. E na obra do BDB, o mesmo que já foi citado lá em cima. Direction, instruction, law, mesma coisa. Então é direção mesmo. Por quê? Porque vem do verbo yará. E um dos significados do verbo yará, que nos interessa agora, que é o que tem a ver com Torá, é direcionar. Então é exatamente esse o significado, tá bom? Confirmado aí, ó, com 2 obras acadêmicas. Pronto. E tem mais por aí também. Mas eu não vou traduzir, viu, pessoal? Torá para mim é intraduzível. Eu vou manter sempre em todas as ocorrências como Torá. No caso é em Torá de. Precisamos saber agora se essa Torá é definida ou indefinida, é o construto. E como é que nós vemos isso? Indo para o substantivo absoluto, que no caso é o nome próprio, é definido por sua natureza. Então, se o substantivo é definido, o construto é definido. Se o substantivo absoluto é indefinido, o construto é indefinido. No caso, é definido porque Yahvé é um nome próprio definido pela sua natureza. Então, é na Torá de Yahvé, refetzô. Aqui, o suposto professor errou mais uma vez. Para quem se diz acadêmico, é um problema. Ele pronunciou refetzor.
fez uma confusão entre o val, ou uau, como ele quer, e o resh, porque elas são meio parecidas, mas não são iguais. Um professor acadêmico, ainda mais um professor se fosse formado na USP, não cometeria um erro desse. Eu nunca vi um professor da USP cometer um erro desses. É professor youtubiano, ou seja, no YouTube você pode ser o que você quiser. Claro, ele pode até ter um instituto também, porque a igreja dele apoia, ou ele mesmo monta um próprio instituto, tudo bem. Mas não vai dar aula numa USP, numa federal, nunca, porque não tem capacidade para isso, não tem capacidade nem para ler o básico do texto em hebraico. E o que é que significa refetzor? Esse substantivo vem de um verbo. A raiz básica desse verbo é inclinar, no kal. Então eu vou me arriscar, pela concordância que eu fiz, parece casar esse significado em todas as ocorrências. Mas é claro, eu não fiz uma concordância completa, evidentemente. Então por isso eu vou me arriscar a traduzir esse substantivo como inclinação. Mas uma segunda alternativa, que seria mais comum, a mais também correta aí desse substantivo, é satisfação. Agora veja que é um substantivo masculino singular construto na terceira pessoa masculino singular. Sua inclinação. Em seguida temos o veratoo, e mais uma vez o suposto professor pronunciou erradamente. Ele disse o veratoor, confundiu novamente o val com o uresh. Acho que ele pensou que o o era um sinal diacrítico e o val seria o uresh, por isso que ele falou o verator. O verator é a Torá novamente, precedida pela conjunção val e preposição be, em, e é um substantivo feminino singular construto Torá de mais a terceira pessoa masculino singular. Portanto, é e, em, Torá de, ele novamente, que nós vamos traduzir como e na Torá dele. Por que nós colocamos o artigo definido? Bom, a outra Torá, a outra menção já está mostrando que está ligada com o nome Yahvé. Yahvé é definido por sua natureza, então é óbvio que aí também ela é definida. Iergue, mais uma vez, o professor pronunciou erradamente de novo, gente. E ele pronunciou iergue, ainda enfeitou para falar iergue. Não é iergue, é iergue. Ou pode dar uma pausa também. Pode-se dar uma pausa e pronunciar suavemente como iergue. A tradução como meditar está correta? Está, porque ela traz a noção de meditar e no sentido de estudar. Mas ela também traz a noção de pronunciar, som da voz. Então também é ler em voz baixa. E se você ver um Yehudi meditando, você vai ver que ele lê em voz baixa. O que na verdade, na jugular, que eu vi que casa com todos os versos e para não ficar trocando o significado, qual é a melhor tradução para essa palavra? É sussurrar. Por quê? Porque o Yehudi sussurra quando ele está meditando. E a meditação, a ideia de estudo, você vai depender do verso. Claro que na minha tradução, se eu fizer uma tradução do Antigo Pacto em hebraico, eu vou colocar a referência de rodapé, explicando. Olha, é assim que um Yehudi medita, lendo em voz baixa as escrituras. Então, sussurrar é o que significa. O professor, além de ter pronunciado errado como iergue, e é iergue, ele diz que tem a ver com ruminar, uma remastigação. Olha, eu não encontrei essa informação. Então, se tem, por favor, apresente um léxico com nome, página e todos os detalhes para nós podermos conferir. Eu não vi nada desse negócio de ruminar, de remastigação, não. No máximo é rosnar ou murmurar. Mas a tradução é sussurrar, porque o Yehudi medita sussurrando. E você vai colocar mesmo no futuro. Pode deixar no futuro, por quê? Porque as outras palavras vão mostrar que isso é algo frequentativo, que se repete. Então é sussurrará. Depois nós temos Yomam. Yomam aí funciona como um advérbio e vem de Yom, que é dia. No caso, diariamente, ou o mais natural, de dia. Em seguida, Valailá. Pasmem, mais uma vez, o professor, não conhecendo uma regra gramatical do hebraico, ele pronunciou erradamente como Velaelá. E aí, o Val não tem som de V, ele tem som de Vá mesmo. E o meu professor, inclusive, menciona e já fez vídeo para explicar isso. Agora, pessoal, eu não gosto muitas vezes de citar, porque eu não gosto de ficar envolvendo. Mas eu vejo que aí, muita gente às vezes fica na dúvida, né? Vou ter que mencionar aí o Samuca do Hebraico Pro. Ô professor, o Samuca do Hebraico Pro, hoje, ele é mais seu amigo do que meu. E ele é a favor de você e contra mim. Eu vou te mostrar que o seu amigo, no site particular dele, que eu conferi, a transliteração dele está corretíssima, ele vai contra você e a favor de mim. Vamos ver agora como fica a tradução hiperliteral e exata de Tehillim, capítulo 1, versículo 2.
Bom, aqui, gente, antes de fazer a tradução, vamos explicar agora. Nós temos um ki e um im. Nesse caso, né, eu não lembro se eu já expliquei, mas é uma negativa e adversativa também. Então ela faz um contraste muito grande, porque é uma expressão elíptica. Por isso não vai fazer sentido em nossa língua. Nós temos que traduzir como pelo contrário. Pelo contrário, na Torá de Yahvé está sua inclinação, e na Torá dele sussurrará de dia e de noite. Graça para você e Shalom.